Depois que ele ficou riquíssimo, Deus apareceu para ele e disse: retorna para a casa dos teus pais. Por quê? Enquanto ele era usurpador, o lugar dele, o habitat dele era junto com o usurpador, fora do seu habitat natural. Por isso que ele estava ali. Mas uma vez que ele retornou à sua essência de origem, uma vez que ele se assemelhou a Deus e constituiu a Deus como seu Senhor, e ele se assemelhou ao Senhor, o lugar dele já não era mais fora do habitat dele, era aonde, dentro das propriedades que pertencia à família dele, a ele. E foi exatamente o que aconteceu, ele retornou. E ali no meio do caminho você vê três coisas que aconteceram, que é importante que você entenda. Uma das coisas foi que o sogro dele, ao perceber que ele tinha saído, foi atrás dele com o instinto de matar. E no meio do caminho Deus apareceu para ele, os anjos do Senhor apareceu para ele, para o sogro, e disse: não toque nele, porque se você tocar nele, você é que morrerá. Por quê? Porque as bênçãos de Abraão agora era a bênção de Jacó também. E Deus tinha prometido para Abraão que não permitia que alguém tocasse nele. Na medida que ele continuou, ele se encontrou com o próprio anjo, com o próprio Deus, na figura de um anjo. E você sabe da história que ele lutou com o anjo a noite inteira. Por que ele lutou com o anjo? A maioria das pessoas não tem ainda compreensão do que ele lutou com o anjo. Primeiramente, ele lutou com o anjo, era uma forma de ficar o registro para nós, e uma forma dele, Jacó, se convencer o grandioso poder que estava sobre ele. E tudo isso aconteceu. O fato é, Deus apareceu em forma de anjo e lutou com ele a noite inteira. Quando amanheceu o dia, o anjo perguntou para ele: como é teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Ele disse: não, esse era o velho homem. Se você fosse Jacó, você continuaria lá. Você ficar lá, eu não tinha te abençoado. Deixa eu te falar, quando tu mudou a consciência, tu mudou o velho homem já não existe mais. Por isso teu nome agora é Israel, é o povo escolhido, é o povo separado, é o meu primogênito, é minha propriedade particular. Teu nome é Israel. Esse nome Israel foi ao equivalente correspondente à mudança de chave dele, à mudança de identidade dele, à mudança de comportamento dele. E ele, ao lutar com o anjo, como o próprio anjo disse: porque você lutaste com o homem, estava se referindo ao próprio Labão e os irmãos dele que estavam para vir, o irmão de Jacó, com 400 homens. Você lutou com o homem, com o anjo, e prevaleceu. Veja só, se fosse tratado o poder da força, não existe nem de longe, é um grão de areia. O homem é uma formiga lutando com um elefante. Isso para ilustrar um pouco ainda que a diferença é maior em comparação anjo com Deus. Mas anjo não pode vencer homem. Você não sabia não? O anjo não pode vencer homem. Leia lá Hebreus. Deus constituiu ao homem e colocou à direita dele na autoridade ao homem, não a anjo. Porque se o anjo de Deus pode vencer o homem, daria direitos legais para Satanás vencer. Satanás também é um anjo. Então Deus não venceu Jacó. Não se trata de força. Para fazer Jacó entender, tu não é pouca coisa não, tua força é grandiosa. Tu tem que se dar conta do tamanho da tua força. Anjo não pode te vencer. Nada poderá te vencer, nem homens e nem anjos. Você não tem que ter medo. Você está no topo. Você foi chamado para estar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda. Essas verdades mudam a história de qualquer pessoa. O pastor Pomachô contou, é um dos seus livros, uma história muito importante no tocante a essa história de Jacó. Ele, o pastor, é um dos pastores que tem a maior igreja no mundo, né? Ele é o pastor da Coreia, né? Coreia do Sul. Então ele pediu 1000 membros todos os meses na igreja. E ele, como um homem de fé, um homem que crê em Deus, na medida em que os meses iam passando, ele ia se frustrando, porque não vinha as 1000 almas, novos membros todos os meses, como ele pediu. E ele orava a Deus, ele lia a Bíblia, e ele estava se revoltando com aquilo. E no tocante a essa história de Jacó, aonde Jacó usou a lei da visualização, ao pegar as varas e tornar as varas listradas e colocar diante do rebanho, foi a partir dali que o rebanho passou a produzir
animais malhados e animais listrados. Até então, Jacó tinha sido enganado 10 vezes seu salário pelo seu sogro. Então, até então, ele era enganado e também enganava, mas ali, na medida que ele entendeu que, na medida que ele crê em Deus, o poder de Deus, a fonte inesgotável vinha para dentro dele, ele não precisava temer o sogro, nem ninguém, nem precisava e nem ninguém podia roubar as suas finanças. Foi o que causou a mudança da imaginação de Jacó. Jacó mudou a sua imaginação e depois Deus mudou também o nome ao equivalente à mudança de imaginação de Jacó. Então, no tocante a essa passagem, o pastor Pomachô, ele tinha como uma passagem mística, né? Como uma passagem que não era bem vista na Bíblia. Inclusive, ele conta que ele já tinha até orado a Deus. Deus, como é que pode uma passagem dessa? Essa passagem aqui tem mais a ver com magia, com alguma coisa desse tipo, e não com a Bíblia. Era o que ele entendia. Então, um dia Deus falou com ele no tocante a essa passagem. E Deus disse para ele: não, senhor, essas 1000 almas, esses 1000 novos membros que você quer, que você não tem exatamente porque te falta a compreensão correspondente a esses 1000 membros. E essa visão, essa percepção, esse entendimento correspondente aos 1000 membros por mês que você pede, está exatamente aqui. Porque aqui é onde eu revelo a lei da criação, a partir através do homem. Ele, o pastor Pomachô não falou, mas eu te falo. Quando Deus criou todas as coisas, ele estava em uma forma humana. A Bíblia não diz isso diretamente, mas é só você pensar e toda a Bíblia diz isso. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem que foi criado por Deus foi segundo a semelhança dele. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas assim. Assim como um homem, um ser humano, biologicamente, com o poder de Deus, com o poder criador, falando: haja luz, haja isso. E o verbo se fez carne. Inclusive, Jesus foi o verbo encarnado. Na história de Jacó em Gênesis 30, aonde o pastor ignorava, está exatamente onde está revelado o segredo que o pastor precisava para ter os 1000 membros. E é exatamente o que falta para você entender. A lei da visualização. A lei da visualização, como a lei da vibração, como a lei da atração, são leis, elas são eternas. Elas não são má e nem boas. Agora, cada um aciona ao equivalente ou correspondente ao espírito que está em si. As leis, elas estão aí para responder aos impulsos humanos. Foi o que Jacó entendeu. É o que você precisa entender. Você precisa entender que aí dentro de você, no tocante à sua vida, está todas as riquezas e todos os recursos aí. É inesgotável essa fonte. Que na medida que você tem um alvo, você tem um sonho, tem um projeto, e você fala, até teu interior registrar, e aquilo que você falou se tornar uma fé, e aquela fé vibrar, assim como a natureza resultou, era só animais da mesma cor. Mas os animais que eram da mesma cor produziram animais malhados, listrados, e tornou Jacó em um homem riquíssimo. Com você também não é diferente. São as mesmas leis. É o mesmo Deus. E agora é a tua vez. No princípio, eram as palavras. E as palavras estavam com Deus. Agora as palavras esteve com você. Esteve com Jacó. Está com o pastor David Pomachô, que é um dos pastores que tem a maior igreja do mundo. Ele entendeu esses princípios. Mas até então, para ele, essa questão das leis era como se fosse uma simpatia. Isso não tem nada a ver com a simpatia, criatura. São as leis. As leis. As leis foram Deus que criaram. E essas leis
são a partir delas que o universo responde. E nós somos o instrumento que, a partir do que sentimos, vibramos, e aciona essas leis que cria a realidade ao equivalente ao que você está sentindo, ao que você está vibrando. E aquilo que você vai vibrar vai ser ao equivalente do que você está visualizando. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele foi nas colinas, pegou várias varas, tirou as cascas de uma parte delas, deixou com casca, colocou diante do bebedouro aonde os animais iriam beber. E ainda disse para o sogro: você pode levar os animais listrados e malhados de cores diferentes para o mais longe possível. Ficou só os animais da mesma cor. E ele trouxe tanto essa fé, trouxe tanto essa imagem para dentro dele, que ele sonhou. O sonho de Jacó foi o reflexo do que estava no coração dele. E o que estava no coração dele é porque, além dele acreditar, ter descoberto essa fonte dentro dele, ele colocou os animais listrados e ele colocou as varas lá listradas, ele ia para lá e ficava olhando. Os animais também olhavam e, além disso, falava, já que os animais não falam. Os animais não falam e os animais não pensam. Então, quem pensa e quem fala somos nós. E é nessa questão que nós somos semelhantes a Deus. Somos os únicos seres falantes, pensantes do universo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique naquele sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que colocarmos um vídeo novo e até o próximo vídeo.